Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Finalmente chegamos à quarta e última parte da entrevista da Andrea. Na verdade, essa parte é um adendo. Pouco tempo depois de termos feito a entrevista com a Andrea, ela nos procurou e disse que recebeu mais informações sobre o relógio do tempo e a última bola. Não havia como não gravarmos uma continuação da entrevista e, é óbvio, compartilhá-la com vocês. E nós, que não somos bobos nem nada, aproveitamos para fazer mais algumas perguntinhas. Caso você ainda não tenha assistido alguma das partes dessa entrevista, não se preocupe, não tem problema nenhum. É só você acessar os links que estão aqui em cima ou na descrição do vídeo. Vai lá, assiste e depois você volta aqui para assistir a última parte. E a amiga aqui de sempre avisa, não deixem de assistir nenhuma das 4 partes. Como já disse 1000 vezes e vocês sabem muito bem, assistindo, vocês vão entender por quê. Bom proveito! Andrea e Rodrigo, boa tarde. Conforme nós combinamos, estamos aqui para gravar um adendo à entrevista da Andrea, em que você também participou, Rodrigo, e agora vai participar mais ainda. A Andrea me ligou depois daquela entrevista dizendo que tinham acontecido algumas coisas novas. Eu perguntei que coisas eram essas. Ao saber que coisas eram essas, eu falei, a gente tem que fazer um adendo à nossa entrevista, é o que estamos fazendo agora. Então, a palavra está com vocês. Peço que comece pela Andrea. Muito obrigado. Está com você a palavra, Andrea. Olá, Carlos. Tudo bom? Olá para todo mundo, novamente. Eu contei para o Carlos um acontecimento uma experiência, né, que aconteceu comigo, e ele achou importante pôr no canal, porque fala de uma coisa que eu falei em certo vídeo. É como se fosse uma resposta, né? E no dia 24 de fevereiro, na parte da tarde, eu comecei a me sentir estranha. Uma sensação estranha, uma vibração estranha aqui no meu cardíaco. Aí eu fiquei, tipo assim, ignorando aquilo a tarde inteira. Aí quando foi umas 6 horas, foi ficando mais forte. E eu pus a minha mente em outra coisa, fui fazer uma outra coisa. E quando eu estava fazendo ali, foi intensificando aquela sensação. Era como se tivesse uma energia muito forte no meu cardíaco, assim, muito forte. E aí chegou, quando eu acabei de fazer o que eu estava fazendo, eu chamei o Rodrigo e falei, Rodrigo, tem alguma coisa acontecendo. Aí ele perguntou assim, o quê? Ele falou assim, eu não sei, é como se tivesse alguém aqui perto de mim. Tô sentindo uma energia muito forte mesmo, e eu tava começando a tremer, assim, aquela presença tava muito forte. Aí ele falou assim, então vamos ali pra cozinha, sentar um pouco, aí a gente medita um pouco junto para ver se passa, para você ver se você tem a resposta do que está acontecendo, e a gente foi. Nós sentamos na cadeira, na cozinha. E eu sentei, ele sentou do meu lado. Quando eu sentei, que eu fechei os olhos, para tentar me acalmar, para me entender o que estava acontecendo, a energia ficou muito mais forte, mas muito mesmo. E eu comecei a tremer. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Perguntei com o olho fechado e para a espiritualidade. Posso falar assim, para o meu superior, perguntei assim, o que está acontecendo? Porque nunca tinha acontecido aquilo naquela intensidade, como aconteceu aquele dia. E eu fiquei ali uns 3 minutos sentada. E aí alguém me respondeu, falou assim, a gente está fazendo uma decodificação celular em você. Fica tranquila que quando tudo terminar, nós vamos te avisar.
E aí, assim como eu recebi, eu passei para o Rodrigo, porque ele estava do meu lado e estava preocupado. E ali eu fiquei sentada, de olho fechado, recebendo uma energia muito forte mesmo. Eu tremia toda. Era como se ela entrasse no meu cardíaco e descesse para os meus pés e subisse novamente. Era muito intenso. E aconteceu assim, Carlos, era como se alguém colocasse a mão aqui em mim. Eu sentia que a energia vinha através de algum contato aqui e ficava ali tipo 1 minuto e meio e parava. E aí era como se eu respirasse assim, 2, 3 vezes, tentasse me recompor ali, o meu físico, e outra pessoa se aproximava e fazia o mesmo processo. E com a mesma intensidade e algumas vezes mais forte, mais forte. E esse processo foi 7 vezes. E teve dessas presenças que fez esse processo em mim, que foi muito intenso, muito intenso. Eu senti medo pelo meu corpo físico, porque eu fiquei com medo, porque eu sentia que eu ia desmaiar, assim. Era muito intenso. Eu sentia que meu coração, ele pulava dentro de mim, assim. E a energia percorria meu corpo inteiro. E eu peguei e falei assim, e eu conversava em mente, porque eles me deu a resposta do processo que estava acontecendo, e eu falava, por favor, vai devagar, o meu corpo físico não vai aguentar. Meu corpo físico tá, tipo assim, tá no máximo de suportabilidade, sabe? Mas esse ser que veio com essa intensidade, ele ficou nessa intensidade até terminar. E aí eu senti que foi diminuindo e ele se afastou. E eu respirei de novo umas 3 vezes, me acalmando, e eu senti que outra presença se aproximou. Era intensa também, mas não tanto quanto esse. Eu senti a presença se aproximando assim, um pouco menos intensa do que o outro, 2 vezes menos intensa. Mas essa presença foi interessante, porque eu fiquei bem calma para mim não ficar apavorada, assim. Apavorada não é a palavra, mas não atrapalhar o processo. Mas, nesse momento, essa presença, ela tocou o meu seio direito, o meu seio físico mesmo. Eu pensei assim, nossa, eu estou sentindo um toque no meu físico, como se fosse uma mão humana. E até então eu fiquei quieta. Aí, de repente, a minha blusa, ela se mexeu, como se tivesse puxado ela assim. Aí eu abri meu olho e olhei, não tinha nada, não tinha ninguém. E aí depois disso, ficou ali um tempo com essa energia aqui, ficou. E ela se afastou. Depois veio mais uma, depois foi vindo em seguida, umas mais fortes, outras menos fortes, mas a intensa mesmo foi só uma, que foi assim, eu pedi socorro, eu falei, se você não diminuir no meu corpo físico, não vai aguentar. Aí os outros vieram, fizeram o processo que tiveram que fazer em mim, e se afastaram, e aí chegou um momento que se afastou uma presença, eu senti se afastando, e alguém falou para mim assim, agora vai vir Maria Madalena. Aí eu não pensei em nada, não falei nada, tipo assim, na mente, fiquei só quieta, e eu senti quando ela se aproximou, igual as outras. Eu senti quando ela ficou perto de mim, e eu senti o processo dela bem tranquilo, bem... Não foi intenso como o dos outros. Foi bem, assim, harmonioso, bem tranquilo, me deixou mais calma, porque eu estava um pouco elétrica, por causa da energia, que mesmo que depois que eles afastavam, ficava muito forte no meu corpo. E ela fez esse processo ali, que ela tinha que fazer. Aí eu senti que ela se afastou do meu cardíaco, a mão, assim, sentia uma energia que ficava. Eu senti que tirou a mão daqui, e ela deu 2 passos para o lado.
ela não saiu. Ela ficou do meu lado, a presença dela. Nesse momento, Carlos, eu estava aqui na cozinha, sentada, de olho fechado. Nesse momento que ela ficou do meu lado, eu senti que ela ficou do meu lado, é como se eu abrisse o meu olho na outra dimensão. Meu físico estava fechado, mas é como se de repente o meu olho do outro lado se abrisse. Eu me vi numa sala, sentada, como eu estava na cozinha ali, só que era uma cadeira só, eu estava sentada, a sala era toda, as paredes pintadas de branco, era uma sala bem grande, estava clara, bem clara, e quando eu olhei para o meu lado esquerdo, eu vi várias presenças de pé, a partir de 1,85 m, não, a partir de 1,90 m, 2 metros, 2,10 m de altura, enfileirado um do lado do outro, do meu lado esquerdo. E eu via eles como se fosse uma fumaça, mas eu via nitidamente eles de pé, um do lado do outro. Mas eu não via roupa, eu não via o rosto, eu conseguia ver a forma deles e a altura, sabe? E eu olhei toda a sala, olhei eles, e eu fiquei olhando eles, assim, pensei assim, nossa, como são grandes, como são altos, né? Aí, de repente, Carlos, até então que eu estava olhando para eles, eu não ouvia som de nada naquele ambiente. Mas aí, de repente, eu comecei a ouvir som de alguém andando. Era como se fosse um som, assim, como se ele estivesse próximo do meu ouvido. É muito estranho. Mas eu sentia como se alguém estivesse caminhando, pisando no chão, arrastando o pé no chão, assim. E eu ouvi aquele som, eu não sei porquê, me deu um ímpeto de olhar para trás deles. Que eu olhei atrás deles, eu vi uma parede branca também e um portal, como se fosse dividindo essa sala de outra sala. E eu vi quando entrou um homem, do jeito que eu escutei ele andando da outra sala para essa. Do jeito que ele veio andando da outra sala para essa, ele virou e andou. Aí, quando ele virou e andou para dentro da sala, passando atrás dos seres que estavam de pé de frente para mim, ele ficou como se estivesse em câmera lenta. Aí eu via ele andando, mais devagar, escutava o barulho dos passos, e eu olhei para o rosto dele, me pareceu familiar, não me pareceu estranho, eu vi ele nitidamente. Eu não vi os outros seres nitidamente, eu via só uma névoa branca, eu conseguia ver só a altura, mas ele, eu vi nitidamente. Era um homem, eu vi a roupa, vi tudo. E eu olhei, na hora que ele entrou, eu olhei. Ele me pareceu familiar. E aí eu olhei pro rosto dele, eu ri para ele, porque ele me pareceu familiar, e ele olhou para mim e riu para mim. Aí quando ele continuou andando assim, por detrás, que ele vinha na minha direção, eu parei de ver. Foi como se os meus olhos se fechassem de novo. E aí eu já não estava mais me sentindo lá, eu já estava me sentindo aqui no físico. E eu sentia a presença dele se aproximando, mas aí eu já não via nada. E eu falei assim, eu sei que você vai fazer o mesmo processo que os outros, mas eu queria te pedir que não viesse com a mesma intensidade, com a sua energia, porque o meu corpo físico não vai suportar. E aí ele não falou nada. Aí ele veio e fez o mesmo processo que os outros fizeram. Mas foi tranquilo, foi um pouco mais intenso do que o de Maria Madalena, mas foi forte e foi forte, mas não foi insuportável como foi os outros, assim, quase que insuportável, assim, muito forte mesmo. E aí ele ficou ali, Carlos, uns 2 minutos fazendo aquele processo, como os outros fizeram. E aí quando ele terminou, ele falou assim, ele pegou e falou para mim assim, terminou, o que a gente veio fazer aqui terminou. Agora você vai dormir,
porque amanhã é um outro dia. Ele falou assim, agora você vai, deita e dorme, porque amanhã é um outro dia. E aí eu agradeci, eu sempre faço nas minhas orações, tudo, o processo de agradecimento. Eu agradeci todos eles, e a gente se conectou, assim. Aí eu comecei a respirar, assim, respirar fundo, e peguei e abri os meus olhos. Eu não conseguia falar quando eu abri os meus olhos, eu tremia muito, eu não conseguia levantar. E aí eu pedi um copo com água para o Rodrigo, e ele pegou para mim, e eu fiquei ali fazendo um processo de respiração e bebendo água. Essa foi a primeira parte, né? Essa é a primeira parte. Antes de você continuar, Andréa, eu gostaria de ouvir o Rodrigo nos contando o que ele viu, porque você foi uma testemunha disso tudo. É muito importante isso para nós. Nos conte. Então, eu, como espectador ali naquele momento, né, eu acho que o único, até como instinto, né, de proteção que a gente tem, é um pouco de receio, medo de acontecer alguma coisa com ela no físico, né? Tanto que eu chamei ela para a cozinha para ficar observando ela, o que estava acontecendo. Se caso aqueles sintomas que, vamos dizer assim, que ela estava sentindo naquele momento, era perceptível, aquilo ali se agravasse e evoluísse para algum outro sintoma, né? Então eu fiquei ali observando, né? E com um pouco de medo, eu não minto, mas e ela tremia, sabe? Ela tremia os ombros, sempre com o olho fechado. E eu pensava assim, poxa, tá acontecendo alguma coisa aqui, algum lance espiritual, né? E como eu acredito e confio muito em Deus, nosso Pai maior, eu confiei, certo? Na direção do Supremo, né? Então, fiquei aguardando ali e foi uma experiência única, sabe? A cozinha onde a gente estava, aquele lugar que a gente estava ali, e passando por aquele processo, eu senti uma energia muito forte na cozinha. E meus braços arrepiavam, sabe? Eu sentia que tinha alguém ali além da gente, sabe? E você escutou ela falar alguma coisa? Você se lembra dela ter falado nessa primeira parte? Porque depois tem a segunda parte que nós vamos contar? Não, ela não disse nada. Ela não disse nada e eu fiquei só ali cuidando dela, né? Eu peguei uma água para ela. Você pegou a água depois que ela pediu água? Depois que ela pediu água. Quando ela voltou? Quando ela voltou. Ela voltou diferente? Voltou normal? Olha, ela suava e eu sentia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não sabia o que era, sabe? Agora, Andréa, eu quero que você continue nos contando o que aconteceu, mas conforme nós combinamos, tem um certo momento que eu quero passar a narrativa para o Rodrigo, tá? Então, por favor, tá com você a história. Quando eu tomei a água, Carlos, que ele trouxe para mim, e eu estava ali esperando recuperar os meus movimentos, porque minhas pernas estavam totalmente bambas, assim, eu não conseguia andar. E eu tremia muito mesmo. E eu fiquei ali, acho que 2 minutos ali sentada, e ele do meu lado, esperando eu conseguir me movimentar totalmente. Quando, Carlos, eu estava só parada ali, pensando no que tinha acontecido, né? Vocês continuavam sentados? No mesmo lugar, porque eu não conseguia ainda andar, minhas pernas estavam muito bamba, e eu tremia muito ainda. Aliás, desculpe, uma coisa que você me contou antes, André, que vocês estavam de mãos dadas, inclusive? Ele estava segurando a minha mão. Na primeira parte ou o tempo inteiro? O tempo inteiro. Então, devolvo para você a palavra. Aí eu estava descansando ali, esperando me recuperar para poder sair dali, porque isso era, eu não sei se eu falei o horário, era à noite, né? E, na verdade, quando aconteceu esse processo todo, Carlos, eu acho que durou 1 hora.
Você falou que tinha começado tipo às 6 da tarde que você começou a sentir alguma coisa. Sim, sim. Aí eu fiquei segurando aquilo, segurando. Aí quando foi umas 8 horas eu fui fazer uma outra coisa que precisava da minha atenção para me fugir daquela sensação. E eu fiquei fazendo aquilo ali até 9h30. Quando eu terminei, eu falei assim, agora eu vou tentar me arrumar para dormir. Para deitar, fazer, tipo assim, relaxar para dormir, alguma coisa. Aquela passagem de energia começou mais ou menos que horas? 10 horas. Mas, Carlos, quando eu estava tomando água e esperando eu melhorar para sair dali, eu senti uma energia muito forte no meu lado esquerdo. Tá de olho aberto, sentado no mesmo lugar que a gente estava, ele do meu lado, mas foi muito forte. Esse meu lado aqui, eu senti o meu braço dormente e a minha perna também. E aí eu falei para ele, tem alguém aqui. Aí ele falou assim, tem? E ele falou assim, você reconhece quem é? Aí eu falei para ele assim, eu acho que sim. Eu acho que é uma presença familiar que eu vi. Aí, a hora que eu falei sim, eu acho que sim, que é uma presença familiar, Carlos, eu já não controlava mais a minha boca e nem meu corpo. Então vamos fazer o seguinte, então agora eu acho que é o momento de eu passar para o Rodrigo a conversa. Eu queria, Rodrigo, que você... Porque depois eu vou perguntar para a Andréia o que ela sentiu, como é que foi, mas é muito importante que você nos conte agora o que aconteceu, o que você viu acontecendo e o que você ouviu, tá? Eu sei que, inclusive, você anotou para não esquecer, tá? Então, eu peço a você para que sejamos o mais fiéis possível ao que, de fato, você escutou. Por favor, pode até ler se você quiser, que é bem-vinda a leitura no sentido de garantir a maior fidelidade ao que foi dito. Naquele momento que ela estava passando por aquele processo, ela falou que tinha alguém do lado, né? Eu ainda estava muito preocupado com ela. E ela fechou seus olhos, ela ainda tremia. Ela tremia os ombros, tremia o braço. E eu segurando na mão dela. E naquele momento ela começou a dizer algumas palavras e eu achei que ela estava falando comigo, no primeiro momento, né? Depois eu percebi que não era. Mas eu entendi que era uma voz, vamos dizer assim, externa, né? Alheio à vontade dela. E eu não notei no momento, mas eu consegui gravar o que aquele ser disse, né? Através dela. Eu posso ler? Pode, por favor, à vontade. Vale lembrar que eu não me lembro de tudo, tá? Mas da forma como eu ouvi, eu escrevi. Então, eu vou ler. É chegado o novo tempo. Tudo está pronto. Gaia germina o novo. Eu amo a todos, mas muitos já fizeram suas escolhas. Seus corpos são incompatíveis com o novo, que virá. Todos são importantes. Preciso de cada trabalhador nesta obra. Rodrigo, você se lembra do controlador do relógio que ela te contou? Era eu. Todas as esferas do relógio, do tempo, já foram lançadas, e cada esfera lançada era uma energia libertadora sobre a Terra, e todas já se foram. Eu estou em tudo que se move, no ar, nas flores e em cada coração, mesmo aqueles que não me reconhecem. Meu nome é Yeshua, mas não aquele que criaram para brigar entre si, tirando dos famintos e necessitados, usando o meu nome. O que eu consegui lembrar foi isso aqui, exatamente transcrito como eu ouvi da boca da Andréia. Só uma observação que quando ele estava falando,
eu acreditava ser uma mensagem, e naquele momento ele não interrompe, mas ele diz o meu nome, e eu percebi que ele estava trazendo uma mensagem e falando comigo ao mesmo tempo, quando ele fala o meu nome, né? Então é isso. A mensagem é essa, eu transcrevi exatamente como eu ouvi. A voz da Andréia mudou nesse instante? Não mudou, de nenhuma forma. Eu só, assim, meus olhos estavam abertos, tá? Eu estava ouvindo, muito atento, e ela tinha os olhos fechados, transpirava muito, e tremia também. Andréia, agora nos conte tudo de novo, pela sua perspectiva. O que aconteceu e como? Eu senti uma presença se aproximando de mim, né, novamente. E eu peguei e falei para ele, eu falei, tem alguém aqui. Aí ele falou assim, dos mesmos seres que estavam aqui agora, eu falei sim, é a presença que me pareceu familiar, que eu vi, né, que eu tinha visto. Quando eu falei isso, eu já não tinha controle sobre o meu corpo e nem o que eu falava. Era como, Carlos, se eu tivesse de fora olhando alguém falando através de mim. Então, eu só observava e eu via que as palavras chegavam e eu falava. Eu não sei se eu me fiz clara, mas foi assim que aconteceu. Eu ouvia de fora como uma espectadora, assim como ele. E ele falava através de mim. Você sentia a sua boca falando? Sim, como eu estou conversando com você. Só que não era o meu raciocínio. Ao mesmo tempo, escutava cada palavra. Sim. Na lembrança de agora, o que você nos conta como tendo sido o que você falou? Eu não me lembro de tudo, porque ele falou muita coisa, ele ficou um tempo ali conversando com a gente, porque eu também estava ouvindo. E eu lembro, Carlos, dele falar bastante coisa sobre a Terra, sobre isso que o Rodrigo escreveu, e ele falava sobre algumas pessoas que não suportaria o novo que a Terra ia começar a se fazer. E nesse momento que ele disse sobre o novo, eu tive uma visão. Eu via a Terra marrom, e dentro dela tinha uma semente, bem pequena, parecia um grão de feijão. E eu via o grão de feijão dentro da terra, e eu vi quando ele germinou, saiu para fora, e abriu duas folhas, uma do lado e outra do outro. Eu vi claramente, na minha frente, sim. E aí foi quando ele falou que a terra já germinava o novo. E falou sobre o relógio, perguntou para o Rodrigo, isso eu lembro, perguntou para o Rodrigo sobre o relógio, e eu como espectadora fiquei surpresa na hora, porque ele estava falando sobre a Terra, sobre o que ele queria que vários trabalhadores ajudassem nesse processo de renascimento da Terra, e ele de repente falou do relógio. Eu levei um susto assim, e ele falou para ele, você lembra, Rodrigo, que ela te falou sobre o relógio? Ele falou, era o relógio do tempo. E o controlador era eu. Eu lembro claramente. E o Rodrigo respondeu que sim. E ele falou várias coisas, falou sobre... E depois ele se identificou como Yeshua. E eu levei um susto quando ele se identificou também, porque até então ele não tinha se identificado. E eu fiquei até emocionada na hora. E aí ele falou tudo isso, na verdade, com algumas coisas que ele lembra eu não lembro, outras coisas, foi muita coisa, Carlos. Aí quando acabou, que ele terminou de falar, eu senti que eu voltei de novo para o meu corpo, e ele se afastou de mim, meu corpo voltou ao normal. E aí eu falei assim, Rodrigo, você lembra de tudo que você ouviu agora? E aí ele falou não de tudo, mas bastante coisa eu lembro. Aí eu falei assim, vai agora, ali no quarto que eu tenho uma mesa de escritório.
pega caderno e caneta e anota o máximo que você lembrar. E ele me largou sentada lá e saiu correndo. E ficou lá escrevendo. Ele falou assim, o que eu lembrei eu anotei. Aí depois eu peguei, anotei o que eu lembrava também. O que o Rodrigo leu é a soma do que você se lembra e do que ele se lembra. É. Mas ele falou muito mais. Oi? Mas ele tinha falado muito mais coisa, mas foi tudo muito rápido, Carlos. André, eu quero que você, por favor, nos fale um pouco mais sobre uma coisa que me chamou muito a atenção quando ele se referiu ao uso que se faz do nome dele aqui nesse planeta, como não sendo algo que ele considere correto. Me pareceu isso. Por favor, detalhe o quanto você puder. Foi isso que eu ouvi e que eu senti na entonação de voz dele. Ele disse o nome dele, e aí ele pausou, aí ele disse, mas não esse Yeshua que eles falam por aí, que eles usam o meu nome para fazer certas coisas com as pessoas e para brigarem entre si. Criam situações e me colocam como se eu estivesse mandando fazer, se estivesse fazendo por mim. E eu não tenho nada a ver com isso. Foi isso que eu entendi que ele quis dizer. Ele não detalhou mais do que isso que você acabou de nos contar? Não. E ele disse isso e foi muito enfático, né, amor? Ele falou, eu sou Yeshua, mas não esse Yeshua. Então, vale lembrar, não sei se isso seria importante, mas que a gente não segue nenhuma religião, assim, enfim. E até então, eu falar para você que eu já fiz alguma oração cristã, eu já fiz, sim. Mas nunca me referi a nenhuma divindade como Yeshua, sabe? E é isso. É uma mensagem nua e crua que a gente recebeu e a gente tomou nota, simplesmente. É a primeira vez nesses 6 anos de canal que alguém se identifica. E me chamou a atenção o seguinte, que não só esse ser se identificou como sendo Yeshua, como também, é outra coisa que me chamou muito a atenção, Andréa, quando você foi avisada que Maria Madalena chegaria, mas você nem viu o rosto dela, nem viu o corpo dela, você não percebeu nada dela, né? Não, eu não tive nenhuma visão dela. Como eu tive dos seres, mesmo que só vendo a altura, mas eu não tive roupa, cor de pele, nada. Mas ela não vi nada disso. Eu só senti a presença dela. Eu não vi. E você disse que a energia dela era mais sutil do que dos seres anteriores. Sutil significa o quê? Menos potente ou mais suave na interação? Eu senti que ela veio mesmo com uma intenção de suave para mim. Porque, de certa forma, eu entendo que ela já estava ali vendo o que estava acontecendo, né? Porque foi um grupo, né? Posso falar assim, porque foi vários. E quando ela veio, eu nem pedi para ela só veio e eu senti. Ela era bem sutil, foi bem tranquilo, mas ela fez também o que eles fizeram. Você falou que quando surgiu esse ser que se identificou como sendo Yeshua, você sentiu, assim que ele apareceu, como sendo a mesma presença familiar. Eu queria confirmar isso. É a mesma presença familiar que também transmitiu aquela energia a você, que você ouviu os passos andando na primeira parte? Sim, era ele. E você diz que era familiar, isso quer dizer o quê? É familiar de que forma? Familiar do tipo, acho que já vi esse rosto, ou eu conheço essa pessoa? Não acho que eu vi esse rosto, mas eu conheço essa pessoa. Não foi estranho, não foi surpresa, eu achei até engraçado, que eu olhei para ele e ri, ele olhou para mim e riu também. E você consegue entender por que foi avisado a você que viria Maria Madalena? Nenhum deles se identificou, mas... Nenhum deles se identificou, não.
Somente ela foi apresentada. Eu, sinceramente, eu não sei por quê. Andréia, quando você estava lá no relógio, aquele ser que controlava o relógio, você contou no vídeo anterior que ele se virou e viu você, e foi quando você até se aproximou um pouco mais, né? Yeshua agora, segundo o depoimento, afirmou que ele era o controlador do relógio. Eu pergunto, naquele momento você sentiu ser também uma presença familiar? Você conseguiu vislumbrar inteiramente o rosto dele? Como é que foi isso? Ou você viu o rosto inteiro, mas mesmo assim não reconheceu? O que aconteceu? Quando eu fiquei um pouco apreensiva de estar ali, e eu vi que ele percebeu a minha presença e meio que olhou de lado para trás e me viu. Eu olhei para ele, eu achei que ele ia pedir para me retirar, e ele não disse nada, ele olhou para frente e continuou fazendo o que ele estava fazendo. E com isso eu me senti bem-vinda e me aproximei. Fiquei atrás dele observando. E ele não me disse mais nada. Mas você não viu o rosto dele claramente? Não, não vi. Você falou em 7 seres, eu acho, antes da vinda do último ser, que seria Yeshua. 7, incluindo a Maria Madalena? Sim. Você via como se fosse, não sei, uma silhueta, não sei, desses seres. Qual era a cor dessa silhueta? Era clara, branca? Branca. Era era como se fosse uma fumaça mesmo, que cobria eles. E você comentou que eles vieram fazer uma decodificação celular em você. Achei o nome bem bonito, mas não imagino que seja. Eu também também não. Mas foi essa palavra que eles falaram. Você não percebeu a altura da Maria Madalena? Não. E a altura de Yeshua seria maior do que daqueles outros seres? Seria menor. Os outros seres eram bem maiores. Do que Yeshua? Sim. Tinha um lá bem maior, como se tivesse uns 2 metros e pouco. Você sentia algum tipo de hierarquia ali? Sim. Eu senti. É como se o líder, pelo menos naquele momento, o líder fosse a presença que entrou por último. Acima daqueles seres que transmitiram a você a decodificação celular anteriormente. Sim. Onde que entra Maria Madalena nisso? Eu não sei. Ela fazia parte desse grupo. Era uma equipe que veio fazer um trabalho em mim, né? Quando se perfilaram esses seres, Maria Madalena também estava perfilada? Não, ela entrou, foi apresentada, falou o nome, e ela fez o que tinha que fazer, e eu senti que ela ficou do meu lado o tempo inteiro, até quando esse ser familiar entrou. Ela continuou do meu lado. Ela ficou de um lado e os seres perfilados do outro? Do outro lado. Você falou o nome, mas não foi ela própria que falou o nome dela? Não, alguém falou e apresentou como se eu estivesse apresentando ela. Agora vai vir Maria Madalena. Um daqueles primeiros seres. É. Que tipo de relação existia entre esse ser que entrou por último e que se identificou como Yeshua com relação a Gaia? Gaia, Carlos, eu fui pesquisar e eu descobri que também é conhecido como a Terra, planeta Terra. E a ligação dele é o cuidador, é o que protege, é o que guarda a Terra e os seres humanos que habitam nela. É uma sensação que você captou na experiência ou tem a ver com algum estudo que você tenha feito? Na experiência. É como se ele tivesse encabeçando todo esse projeto, que ele fala que precisa de todos os trabalhadores. Ele é o líder, ele é o cabeça de tudo. Andréia, foi dito no outro vídeo que a última bola já foi lançada. O que isso significa hoje para nós no meio dessa situação tão complexa que vivemos, em vários aspectos? Como é que você vê isso, interpretando o que você escutou?
Eu vejo, Carlos, a última bola sendo lançada com uma energia para que a Terra conseguisse se regenerar e os seres humanos juntos. Por isso que aqueles que não estão prontos vão ser retirados. Foi isso que eu entendi. É uma energia lançada sobre mesmo a Terra. E ela veio com força total. Vão ser retirados daqui e vão para onde? Não sei. Ele disse que ama todos, mas que uns que não estão prontos, porque já fizeram suas escolhas, precisam ser retirados, porque os corpos deles não vão suportar o que virá. Foi isso que escreveu e foi isso que eu também entendi. Em face desses novos acontecimentos, eu queria que você deixasse novamente a sua mensagem para todos nós, exatamente para nos prepararmos melhor para esses tempos que estão batendo a nossa porta. E todos nós foquemos no amor, em amar o nosso próximo e amar nós mesmos, fazendo as mudanças necessárias para a gente se tornar um ser humano melhor. Porque quando nós nos tornamos seres humanos melhores, nós somos melhores para os outros, né? Então, igual eu já disse, tudo começa e termina no amor. O amor é a chave, o amor é a cura e o amor é que nos move. Como última pergunta, eu queria focar numa coisa que foi dita, que é: as pessoas fizeram suas escolhas. Bem, eu queria entender se ainda dá tempo das pessoas mudarem alguma coisa na sua própria vida, a fim delas se sentirem em condições de ultrapassar os obstáculos que surgirão, digamos assim. Ainda dá algum tipo de tempo? Com certeza. Eu acho que se for de coração e de verdade, não tem como. A mudança, Carlos, vem de dentro. E tudo que vem de dentro é genuíno. Então, nós temos o poder de mudar tudo com as nossas escolhas. Sempre é a nossa escolha. Então, se a partir de hoje você começa a fazer escolhas diferentes, consequentemente, você está mudando o rumo do seu futuro. E isso vale para tudo. Para ruim ou para bom. Então, se você está em dúvida, faça a sua escolha. Tenta se fazer um ser humano melhor. Começa olhando para dentro de você e começando a amar você mesmo, para consequentemente isso reverberar para fora, para os outros. É isso que eu deixo para todos nós, né? Para mim mesma também. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?